Bom, gente, já colocaram a minha deixa aqui. Uma boa noite, oficial agora, boa noite para todo mundo que está aí chegando na live. A gente já está aqui começando a live com 129 pessoas, acredito que aumente aí um pouquinho no decorrer. Mas assim, é um prazer enorme estar com todos vocês aqui, ver um pouquinho, né? Tá pertinho dos sotaques diversos que a gente tem no nosso Brasil. Então, assim, muito bom mesmo. Fico muito feliz de estar recebendo vocês aqui hoje nessa live. Bom, meu nome é Mary, eu sou assessora pedagógica da Saber e hoje eu vou estar aqui fazendo a mediação dessa formação com vocês, tá? E o nosso objetivo principal é para a gente se capacitar aí para utilizar a plataforma da Clique Saber da melhor forma possível, ok? Bom, nossa agenda. Vamos começar fazendo uma introdução, apresentação dos objetivos formativos, tá? Apresentação no geral da plataforma. A gente vai ter um momento de tirar dúvidas. Vamos ter um fechamento também. Nesse fechamento, a gente vai entregar para vocês um acesso do canal de suporte e vamos entregar para vocês também um link dos tutoriais da plataforma, tá? E além do acesso da pesquisa de satisfação. Mas olha, é importante vocês saberem que o chat vai estar aberto também para as dúvidas de vocês, tá bom? Então, o objetivo nosso hoje é apresentar a plataforma Clique Saber para vocês, as suas funcionalidades, oferecer o momento de tirar dúvidas lá no finalzinho, apresentar o canal de suporte e compartilhar os tutoriais da plataforma Clique Saber, né? E como muito bons professores que somos, a gente gosta muito dos combinados, e os nossos combinados de hoje é escrever as dúvidas no chat, tá? Para no final da apresentação. Então, no momento que a Paloma estiver falando, a gente não vai abrir o áudio para a gente interromper ela para falar. Vai colocando aí no chat para não esquecer. Mas, de qualquer maneira, no finalzinho, vocês vão poder abrir o áudio e quem não preferir falar em vez de escrever, não tem problema, a gente vai estar fazendo essa interação aí. Combinado? Bom, então, hoje é com a dona Paloma. Paloma que vai estar conduzindo a nossa formação de hoje. Paloma, é com você. Boa noite. Muito obrigada pela introdução, Mary. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este momento. Como a Mary já adiantou, meu nome é Paloma, eu sou analista de experiência do cliente e a partir de agora eu fico responsável por ministrar toda essa formação, que, como a Mary já adiantou, tem como principal objetivo capacitar todos vocês para a utilização da plataforma Clique Saber. Nós temos aqui de início o nosso sumário, contendo todos os tópicos que serão abordados durante este momento formativo. Vamos iniciar entendendo de forma resumida como que funciona o processo de cadastro. Posteriormente ao cadastro, como que vocês fazem o acesso à plataforma, a visão geral que vocês têm da plataforma, seja no site ou no aplicativo, quais são os perfis de acesso que essa plataforma disponibiliza, o processo de inserção e edição de resposta, que pode ser feito tanto via site como aplicativo. Posteriormente a esse processo de inserção de respostas, vocês vão conseguir acompanhar os relatórios de desempenho, também vão conseguir fazer a gestão de usuários na plataforma, uma gestão mais pontual, ou seja, adicionar um novo professor, um novo estudante, um novo diretor dentro da escola. A opção Meu Perfil, que é uma funcionalidade nova na plataforma, onde eu vou mostrar como os professores conseguem administrar ali as disciplinas que estão associadas ao cadastro dele. A área de recursos pedagógicos, onde nós ofertamos a visualização de alguns arquivos, como, por exemplo, o livro do professor, o livro do estudante, o manual do professor, as avaliações e gabarito das avaliações. E, por último, uma super novidade da plataforma, que é a área de apoio educacional inteligente, onde nós disponibilizamos o recurso da inteligência artificial
para realizar ali a criação de alguns planos de aula ou atividades, conforme ali a necessidade de cada professor de cada sala. Iniciando aqui pelo processo de cadastro, esse processo eu resumi ele basicamente em 4 etapas. A primeira etapa é quando nós recebemos o cadastro, né, o contrato do município, e encaminhamos ali um e-mail de boas-vindas para o município. E dentro desse e-mail de boas-vindas, nós encaminhamos uma planilha do Excel, solicitando ali todos os dados necessários para realizar o cadastro dentro da plataforma. Depois que nós realizamos esse envio, o município tem que devolver para nós essa planilha preenchida, contendo todos os dados que são solicitados. Quais são os dados que são solicitados? Todas as escolas do município, todas as turmas e os usuários. Os usuários seriam os secretários, professores, diretores, coordenadores e estudantes. Então, além da relação de turmas e escolas, nós também vamos solicitar a relação de usuários que deverão ter acesso ali à plataforma Clique Saber, certo? Quando o município devolve para nós os dados, nós realizamos o cadastro na plataforma, que é a terceira etapa do processo, e, finalizado todo o processo de cadastro, nós passamos à última etapa, que é a liberação de acesso. Quando finalizamos todo o processo, encaminhamos um e-mail para o município orientando que o acesso já foi criado e todos os usuários ali já podem acessar e navegar na plataforma Clique Saber, certo? Dito isso, vamos aqui entender como que funciona, após a liberação, o processo do primeiro acesso. O primeiro acesso pelo site, como funciona? Eu vou acessar esse site, que é cliquesaber.com.br, e eu vou ter acesso aqui a essa página da internet. Para realizar o primeiro acesso, na área de login, eu vou preencher primeiro o meu e-mail, certo? No campo reservado, e logo abaixo do e-mail eu vou digitar a senha. Qual que é o e-mail e qual que é a senha? O e-mail, lembra que a gente falou na etapa anterior sobre o processo de cadastro? O e-mail é o e-mail que foi encaminhado na planilha de cadastro. E a senha, para todos os usuários no primeiro acesso, vai ser saber@2026. Saber, com S maiúsculo, @ o ano letivo, nesse caso, 2026. Preenchi o e-mail, meu e-mail e a senha, eu clico na opção de entrar e venho para a tela seguinte, que é a tela de ativação da conta. E o que eu preciso fazer para ativar minha conta? Criar minha senha pessoal de acesso. Então, vou digitar a senha a primeira vez, uma segunda vez para confirmar, e depois disso eu vou clicar na opção de redefinir. E a partir disso, eu já tenho acesso ali à plataforma. Com exceção, se eu for um professor. Se eu for professor, quando eu clicar aqui em redefinir, eu vou vir para essa outra tela. Por quê? Os professores, eles precisam selecionar quais os componentes curriculares ou disciplinas que precisam estar associados ao seu cadastro. E esse processo é feito no primeiro acesso. Terão aqui listadas as disciplinas, e para eu selecionar a disciplina desejada, basta eu clicar no nome da disciplina e automaticamente ela ficará marcada. Selecionei as disciplinas, vou clicar em salvar, e aí sim eu já tenho acesso ali à plataforma. Esse processo que eu orientei é acessando pelo site. Nós vamos entender agora como funciona o mesmo processo se eu acessar pelo aplicativo. O nome do aplicativo é Clique Saber, assim como o nome da plataforma, e está disponível tanto para Android como para iOS. Para realizar o download do aplicativo, basta que vocês acessem a loja de aplicativos do celular de vocês. Na barra de pesquisa, vai digitar Clique Saber, vai aparecer o aplicativo, e aí é só realizar o download. Realizei o download, acessei o aplicativo, eu vou vir para essa tela, que é a tela de login. O que eu preciso fazer na tela de login? Vou preencher o meu e-mail e a senha padrão de primeiro acesso, que é saber com S maiúsculo, @2026. E depois disso eu clico em entrar.
Quando eu clico em entrar, eu venho para essa outra tela, que é a tela de ativação da conta, onde eu vou digitar 2 vezes a minha nova senha de acesso. Digito a primeira vez e uma segunda vez para confirmar, e eu clico em entrar. Assim como no site, para o acesso de professor, ele precisará selecionar os componentes curriculares que deverão estar associados ao cadastro dele. Para selecionar, eu localizo aqui o componente pelo nome e clico no nome do componente desejado. Fiz a seleção, clico em salvar, então eu já tenho acesso à plataforma. Passando aqui ao nosso próximo tópico, nós temos a visão geral da plataforma. Tanto quando o acesso for realizado pelo site, que é essa imagem maior, como o acesso aqui realizado pelo aplicativo, certo? Para navegar tanto pelo site como pelo aplicativo, eu vou utilizar aqui o cursor do mouse, no caso do site, acessando pelo computador, vou selecionar aqui a funcionalidade desejada e clico na funcionalidade. Pelo dispositivo móvel, no caso celular, né, ali com o dedo eu vou escolhendo ali a opção desejada e basta eu clicar com o dedo para selecionar. Agora vamos entender quais são os perfis de acesso que essa plataforma disponibiliza, que atualmente são 3 perfis de acesso. Nós temos o perfil de secretário. O perfil de secretário ele vai ter acesso a todas as escolas que estão cadastradas para o município dentro da plataforma. Descendo o nível, nós temos o perfil de diretor ou coordenador. É o mesmo perfil, tá? Tanto para diretor como para coordenador, que terá acesso a todas as escolas que estão vinculadas ao cadastro dele. Por exemplo, sou um diretor ou um coordenador de mais de uma escola. Quando eu acesso, eu consigo visualizar ambas as escolas e todas as turmas das escolas. E descendo mais um nível, nós temos o acesso de professor, que vai acessar as turmas que estão vinculadas ao cadastro dele, mesmo que, por exemplo, eu seja professor de mais de uma escola. E eu vou dar um exemplo. Sou professor da escola Anísio Teixeira, no primeiro ano A, e também sou professor da escola Tarsila do Amaral, no primeiro ano B. Quando eu acesso a plataforma, eu consigo visualizar ambas as escolas, mas o acesso, de fato, só será nas turmas que estão associadas ao meu cadastro. Eu não consigo acessar as demais turmas da escola, certo? Esses são os perfis de acesso que a gente disponibiliza e não necessariamente estão associados ao cargo da pessoa dentro do município, e sim a pessoa que precisa ter esse nível de acesso. Por exemplo, eu não sou um secretário, mas eu trabalho na Secretaria de Educação e preciso ter um acesso de secretário. A gente cadastra a pessoa como secretário. Eu trabalho na escola, mas eu não sou um diretor, não sou um coordenador, trabalho, por exemplo, ali na administração e preciso ter acesso a todas as turmas daquela escola. Então, essa pessoa, ela pode ali ser cadastrada como diretor ou coordenador, certo? Só para vocês entenderem essa questão dos perfis de acesso. Passando para o tópico seguinte, nós vamos para o processo de inserção e exclusão de respostas via aplicativo. E em que momento que esse processo é realizado? A solução do Acerta Brasil, ela disponibiliza 4 avaliações bimestrais, e após o processo de aplicação da avaliação nas escolas, os professores precisam subir esses dados na plataforma para posteriormente o sistema gerar os relatórios e vocês irem acompanhando o desempenho ali das suas escolas, dos estudantes, nas avaliações que foram aplicadas. E vamos entender como realizar esse processo dentro da plataforma Clique Saber, primeiro pelo aplicativo. Então, realizei o download do aplicativo, vou clicar no aplicativo ali no meu dispositivo móvel, e quando abrir o aplicativo, eu vou selecionar a opção de inserção e edição de respostas. Fiz essa seleção, eu venho para essa outra tela, que trará para mim os componentes curriculares. Um ponto importante aqui, com relação aos componentes curriculares, que apenas para o acesso de professor,
aqui serão listados os componentes ou o componente curricular que estiver associado ao cadastro do professor. Lembra que quando eu informei o processo de primeiro acesso, o professor ele precisa selecionar os componentes curriculares? Serão esses componentes que estarão listados aqui. Mas isso só para o perfil de professor. Os outros perfis, como o diretor, coordenador ou secretário, não tem essa limitação e trará aqui todos os componentes que estiverem associados ao contrato. Para realizar a seleção, basta que eu clique no nome do componente curricular desejado. Quando eu clico no nome do componente curricular, eu venho para essa outra tela, onde o sistema vai pedir que eu escolha ali o modo de identificação da avaliação, que pode ser feito de duas formas. Eu posso digitar manualmente o código da avaliação, ou eu posso escanear o QR Code, certo? Primeiro, vamos entender como faz o processo manual e depois como que digitaliza o QR Code. Clico aqui na opção digitar código e virar para essa tela seguinte e basta que eu, no campo desejado, insira o código da avaliação. Onde que eu identifico o código da avaliação ou o QR Code? Essa informação fica no cartão resposta, ao lado direito. Vocês verão que terá a imagem do QR Code e logo abaixo do QR Code o código da avaliação. Exatamente como mostra aqui na imagem. Vai ter o código da avaliação e logo acima o QR Code para que vocês façam essa identificação. Identificou o código, é só digitar aqui na área reservada, certo? Digitou o código da avaliação, o sistema ele vai vir para essa outra tela, trazendo todas as turmas que estão associadas àquele código. Lembrando que o código da avaliação ou QR Code sempre estarão associados a um ano escolar. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos aqui a avaliação de terceiro ano e o sistema trouxe todas as turmas de terceiro ano. E para eu fazer a seleção da turma que eu quero iniciar ali o processo de inserção de respostas, basta que eu clique no nome da turma. Agora nós vamos entender como digitalizar o QR Code. Eu vou clicar na opção escanear QR Code, virar para essa tela com algumas orientações para que eu faça corretamente a leitura desse QR Code. Li as orientações, vou clicar na opção escanear QR Code. Na tela seguinte, no primeiro acesso, o sistema sempre vai solicitar permissão para a utilização da câmera. Vocês vão clicar na opção permitir. Quando clicar em permitir, vai abrir essa outra tela. Vocês vão direcionar a câmera do celular para o cartão resposta aqui na área do QR Code e o sistema automaticamente vai identificar a avaliação e trazer ali as turmas que estão associadas àquela avaliação. Para fazer a seleção da turma, basta clicar no nome da turma desejada. Feito isso, vai vir para essa outra tela, que é a tela de confirmação da avaliação. E o que vocês vão precisar fazer? Basicamente, confirmar toda essa seleção anterior. Ou seja, nós realizamos a seleção do componente curricular, a identificação da avaliação através do QR Code ou do código e a seleção da turma. Está tudo correto conforme eu fiz a seleção, eu vou clicar aqui no final, na opção de sim. Quando eu clico em sim, eu venho para a tela, para essa outra tela, que é a tela que trará a lista de estudantes daquela turma que eu selecionei. E quais são as informações que nós temos aqui nessa tela? O tipo de correção, ou seja, aqui pelo aplicativo, nós conseguimos realizar 2 tipos de correções, digitalizando o cartão resposta ou fazendo o processo de forma manual. Nós temos também a área aqui com a relação de estudantes separados por status. O status pendente significa que aquele estudante está disponível para que eu realize o processo de inserção de respostas. E o status concluído significa que eu já realizei a correção daquele estudante, certo? Sempre que eu for realizar aqui a inserção de respostas do estudante, eu obrigatoriamente preciso selecionar o modo de correção. Então, nesse caso, como exemplo, vamos utilizar aqui a opção de escanear cartão-resposta, que vai ser o processo de digitalização. Selecionei essa opção,
na área de pendente, eu vou localizar o estudante pelo nome e clicar no nome do estudante desejado. Quando eu clico no nome do estudante, o sistema vai abrir para mim a câmera do meu celular. Eu vou apontar a câmera do celular para o cartão resposta e eu preciso enquadrar o cartão resposta nessa área verde demarcada aqui, esse retângulo verde. Enquadrei o cartão resposta nesse retângulo, não preciso fazer exatamente nada, apenas aguardar que automaticamente o sistema vai carregar e fazer a leitura. A única coisa que eu preciso me certificar é que o cartão resposta foi enquadrado na área reservada. Quando o sistema identificar que o cartão resposta foi enquadrado, ele vai realizar a leitura, e ao finalizar a leitura do cartão resposta, ele vai vir para essa outra tela que trará todas as respostas que foram lidas naquele cartão resposta. Aqui, basta que vocês façam a identificação, se todas as alternativas foram marcadas corretamente, e ao finalizar essa identificação, é só clicar aqui no final, na opção de salvar. Na tela seguinte, é só clicar em salvar novamente para confirmar e finalizar clicando em fechar. Quando vocês clicarem em fechar, vai vir para essa outra tela, na verdade vai voltar para a tela com a lista de estudantes. O estudante ele vai sair do status de pendente, ficará como processando por alguns segundos, e ao finalizar esse processamento, ele passará a ter o status como concluído. Então, esse é o processo de inserção de respostas pelo aplicativo. Fiz o processo de inserção de respostas e, posteriormente, identifiquei que existe alguma inconsistência na correção daquele estudante, eu consigo excluir e realizar novamente. Como que funciona? Aqui na área de concluído, eu vou localizar o estudante e clicar no nome do estudante desejado. Quando eu clico no nome do estudante, eu venho para essa tela com todas as respostas registradas para o estudante. Vou descer a tela até o final e vou clicar aqui nessa opção de excluir correção. Quando eu clico em excluir correção, o sistema vai pedir que eu confirme a exclusão e eu clico novamente em excluir correção. Quando vocês clicam aqui em excluir correção, o sistema volta para a tela com a lista de estudantes. Este estudante que estava com status concluído, ele volta com status pendente, e aí vocês conseguem realizar novamente a inserção de resposta daquele estudante. Esse é todo o processo de inserção e edição de respostas realizado pelo aplicativo. Nós vamos entender agora como realizar esse mesmo processo, só que acessando pelo site. São duas formas que nós disponibilizamos para que vocês façam esse processo de inserção e edição de respostas. Precisa fazer os dois processos? Não. Vocês podem identificar qual que é a forma mais prática para que vocês façam o processo. Paloma, eu não estou sempre com o celular na mão. Para mim é mais prático fazer pelo computador. Não tem problema, pode fazer pelo computador. Paloma, eu estou sempre com o celular na mão, eu tenho mais praticidade de fazer o processo pelo celular. Pode fazer pelo celular. Vocês não precisam fazer das duas formas, certo? Vamos entender aqui, então, como que funciona esse processo pelo site. Vou acessar aqui o site, clique em saber. E na tela de início, eu vou selecionar aqui a opção de inserção de respostas. Quando eu clico em inserção de respostas, na tela seguinte, eu vou realizar a seleção do componente curricular. E assim como no aplicativo, se eu for um professor, aqui para mim só terão listados os componentes ou componente curricular que estiver associado ao meu cadastro. Eu faço a seleção do componente clicando no nome do componente desejado. E na tela seguinte, eu vou digitar o código da avaliação. Pelo site, não dá para digitalizar o QR Code, ou seja, sempre será um processo manual. Na área reservada, eu vou vir aqui e digitar o código da avaliação. Quando eu digito o código da avaliação, o sistema vai trazer para mim a relação de turmas que estão associadas àquele código e eu seleciono qual que é a turma que eu quero acessar, apenas clicando no nome da turma. Cliquei no nome da turma, o sistema vai trazer aqui as informações de toda a seleção anterior e eu faço a confirmação. Então, eu preciso confirmar componente curricular, que eu selecionei, a avaliação que eu selecionei através do código e a turma que eu selecionei.
Está tudo correto, eu vou clicar aqui na opção de iniciar correção. Quando eu clico em iniciar correção, eu tenho acesso aqui à tela com a lista de estudantes daquela turma que eu selecionei, todos com status pendente, mas também quando eu tiver estudantes com correções realizadas, ele trará aqui com status concluído. Para iniciar o processo de inserção de respostas, eu vou localizar o estudante pelo nome e ao lado direito do nome do estudante eu vou clicar no botão de corrigir. Quando eu clico em corrigir, eu venho para essa tela, que é a tela de registro de respostas, e manualmente eu vou preenchendo as informações do estudante. Então, na questão 1, ele marcou a letra C. Na questão 2, ele marcou a letra B. Na questão 3, ele marcou a letra D. E vou fazendo todo esse processo, marcando aqui as alternativas. Finalizei o processo, eu vou clicar aqui no final da tela, na opção de salvar. Quando eu clico em salvar, o sistema ele vai voltar para a tela com a lista de estudantes da turma, e o estudante passará do status de pendente para concluído e trará aqui uma prévia, com a quantidade de acertos, erros e respostas em branco para aquele estudante. Também, se em algum momento, posteriormente ao processo de inserção de respostas, vocês identificarem que existe alguma inconsistência na correção daquele estudante, vocês conseguem excluir e realizar novamente. Como que funciona esse processo? Ao lado do nome do estudante, eu vou clicar nessa opção de ver correção, vou ter acesso aqui ao registro das respostas do estudante, e ao lado direito, na parte inferior, eu vou clicar na opção de excluir. Quando eu clico em excluir, eu volto para a tela com a lista de estudantes, o estudante sai do status de concluído, volta para pendente e eu consigo realizar novamente a inserção de resposta daquele estudante, certo? E esse é o processo de inserção de respostas, realizado aqui, inserção e edição de respostas, realizado pelo aplicativo e pelo site. Após esse processo de inserção de respostas, vocês vão conseguir acompanhar, ali no prazo de 24 a 48 horas, os relatórios que serão gerados a partir dessa inserção de respostas. E eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão acessar esses relatórios e quais as informações que esses relatórios disponibilizam. Para acessar a opção aqui de relatórios das avaliações de acompanhamento, quando vocês acessarem a plataforma, na tela inicial, vocês vão clicar na opção de relatórios. Clicou em relatórios, vai vir para essa tela seguinte, onde será necessário primeiro selecionar o componente curricular e depois selecionar o ano desejado. Depois, na tela seguinte, será necessário que vocês façam a seleção da avaliação. Como eu informei no início, a solução do Acerta Brasil, ela disponibiliza 4 avaliações bimestrais e vocês conseguem acompanhar o relatório de cada uma delas. Para selecionar a avaliação desejada, pelo nome da avaliação, eu vou clicar aqui e eu venho para essa outra tela que trará os tipos de relatório que vocês conseguem visualizar, que são 2 tipos de relatórios. Os relatórios simples e os relatórios comparativos. Nós vamos entender como acessar os dois, mas vamos iniciar aqui pelos relatórios simples, certo? Quando eu clico em relatório simples, eu vou vir para essa tela inicial, e nessa aba superior, nós teremos aqui quais são as informações que nós acessaremos. Primeiro, nós temos a aba BNCC, a aba SAEB, a aba Questões, e por último, a aba Estudantes. Então, aqui na aba BNCC, quais são as informações que vocês vão conseguir visualizar, Quais são as funcionalidades e os recursos. Primeiro, todas as abas vocês vão ter a opção de baixar o relatório e também de alterar a ordenação para maior ou menor desempenho. Também vocês terão acesso aqui ao descritor, à habilidade, Estamos aqui falando da aba BNCC. Teremos aqui a informação da habilidade, qual que foi o desempenho geral naquela habilidade e qual que é a descrição daquela habilidade. Um pouco mais abaixo,
vocês terão acesso à relação de questões em que aquela habilidade foi trabalhada. Ou seja, essa habilidade aqui, EF03MA23, ela foi trabalhada na questão 1 e também foi trabalhada na questão 2. Outra coisa que vocês conseguem ter acesso aqui, deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Então, dentro aqui, dentro da habilidade, vocês vão conseguir visualizar aqui que ela foi trabalhada na questão 1 e na questão 2. E dentro de cada questão, qual que foi o desempenho dentro da questão, no caso, né? Então, eu vou ter aqui a quantidade de acertos, a quantidade de erros e também a quantidade de preenchimentos em branco. São essas as informações e esses os recursos que vocês conseguem acessar dentro da primeira aba, que é a aba que traz ali as habilidades do BNCC. A aba seguinte é a aba SAEB. Teremos exatamente o mesmo layout de informações, né? Só que agora, com os dados, serão com relação aos descritores do SAEB. Então, eu consigo baixar, consigo fazer ordenação, consigo ter a informação ali daquele descritor e qual a descrição, qual que foi o desempenho geral no descritor, em quais questões o descritor foi trabalhado e qual que foi o desempenho em cada uma das questões, certo? Agora, nós vamos na aba seguinte, que é a aba questões, trará de forma inicial aqui o desempenho do ano, nesse caso, nós estamos visualizando aqui o relatório da avaliação do terceiro ano. Então, de forma inicial, nós temos o desempenho do terceiro ano nessa avaliação, com a quantidade de acertos, erros e respostas em branco. E descendo a tela, nós temos o desempenho em cada uma das questões que foram, né, que tiveram ali dentro daquela avaliação de terceiro ano. Outra coisa que nós temos aqui é o acesso a cada uma das questões. Então, eu clico no número da questão desejada e eu consigo ter acesso ao enunciado da questão, também ali a habilidade e o descritor que foi trabalhado naquela questão. E descendo um pouco mais a tela, eu vou ter aqui a relação de alternativas daquela questão, a porcentagem de marcação, o gabarito e a justificativa, informando por que aquela questão está correta ou incorreta. Agora, passando à última aba, que é a aba de estudantes, nós vamos ter primeiro também o desempenho geral daquele ano e logo abaixo o desempenho em cada uma das turmas que eu tenho naquele ano. Nesse exemplo, nós temos duas turmas do terceiro ano, e eu consigo visualizar o desempenho do ano e o desempenho de cada uma das turmas daquele ano. Para ver o estudante, como que funciona? Ao lado direito da turma, eu vou clicar nessa opção que é Ver Estudante. Quando eu clico em Ver Estudante, eu venho para essa outra tela, e os relatórios por estudante, ele disponibiliza 3 visualizações. Então, eu tenho a visualização geral, a visualização pela habilidade do BNCC e, por último, a visualização pelo descritor do SAEB. Na opção da visualização geral, eu vou ter aqui a relação de estudantes daquela turma, aqui a quantidade de questões da avaliação e a informação se o estudante acertou ou errou aquela questão. Depois, na aba BNCC, eu vou ter também a relação de estudantes daquela turma, e aqui todas as habilidades que foram trabalhadas na avaliação e qual que foi o desempenho do estudante em cada uma dessas habilidades. Por último, nós vamos ter aqui os descritores do SAEB, também a relação de todos os estudantes da turma, quais que foram os descritores trabalhados na avaliação e qual que foi o desempenho do estudante em cada um desses descritores. Perdão? E também vai ter a opção de baixar aqui essa informação. Essas são as informações que vocês conseguem visualizar dentro dos relatórios simples. Agora, nós vamos passar aos relatórios comparativos.
Quando eu clico aqui em relatórios comparativos, eu tenho 3 tipos de comparações. Eu tenho comparações pelos erros, acertos e respostas em branco, comparativo por habilidades e, por último, o comparativo por questões. Nós não vamos entrar aqui no ponto de todos os comparativos, eu vou apenas entrar aqui no comparativo por habilidades, para vocês entenderem quais são as informações que aparecem e como que vocês fazem para selecionar ali, as informações. Porque em todos os relatórios, o modo de seleção é exatamente o mesmo. O que funcionar aqui para habilidades também vai funcionar para erros e acertos e também para questões. Então, aqui na opção de habilidades, eu vou clicar na opção de comparar. Quando eu clico em comparar, vem para essa tela aqui. E quais são as informações que a gente tem na tela? Sempre que vocês acessarem o relatório comparativo, seja qualquer um dos 3, será necessário que vocês façam a seleção da turma desejada. Por padrão, o sistema ele traz 2 turmas aqui para que vocês façam a seleção, mas se vocês quiserem adicionar uma terceira turma, basta clicar aqui nessa opção, com um sinal de mais ao lado, e vocês conseguem fazer a seleção de uma terceira turma. Aqui com relação à seleção, como que funciona os níveis aqui? O professor, ele consegue fazer a seleção, a comparação das turmas que estão associadas ao cadastro dele. Diretor ou coordenador consegue fazer a comparação entre todas as turmas da escola. E secretário consegue fazer a comparação entre todas as turmas ali do município. Lembrando que para fazer esse comparativo na plataforma, existe uma limitação de até 3 turmas, certo? Mas aí vocês conseguem, vocês conseguem fazer esse comparativo entre todas as turmas aqui no momento da seleção. Fiz a seleção das turmas que eu quero realizar o comparativo, eu vou clicar aqui embaixo, nessa opção de comparar. Quando eu clico em comparar, ele vai gerar aqui essa tabela. Ele vai gerar aqui essa tabela. Ele vai gerar aqui a tabela, nesse caso, das habilidades, qual que foi o desempenho, né, em cada uma das turmas. Então, eu tenho aqui a relação de habilidades e tenho aqui o desempenho da turma A e desempenho da turma B. Se eu quiser também baixar esse relatório, né, eu consigo baixar isso como uma planilha, uma tabela do Excel. E se eu quiser acessar mais informações daquela habilidade, ao lado direito eu vou ter a opção de ver mais. E são essas as informações que a gente consegue visualizar dentro dos relatórios comparativos quando eu falo em comparativo de habilidades. Agora, vamos à etapa seguinte, ao tópico seguinte, que é o tópico de gestão de usuários. Como eu informei, o processo inicial de cadastro, o grande volume ali de todo o município é feito por nós, e posteriormente o município tem acesso para fazer aqui uma gestão pontual, adicionar um novo professor, um novo estudante, ou mudar alguma turma do professor, adicionar um novo diretor, um novo coordenador. Vocês têm acesso a fazer essa gestão um pouco mais pontual. Como que funciona isso dentro da plataforma? Quando eu acessar aqui a plataforma, eu vou na opção de gestão de usuário. Quando eu clico aqui em gestão de usuário, eu venho para essa outra tela. Todos os usuários que acessarem terão essa mesma visualização? Não. Somente os perfis de diretor, coordenador e secretário terão a visualização exatamente como essa, que conseguirão fazer a gestão desses 3 perfis. Professor, ele só vai conseguir fazer a gestão de estudantes, ou seja, se eu sou um professor, quando eu acessar a gestão de usuários, a única opção que vai aparecer para mim é estudantes. Agora, se eu sou um diretor, um coordenador ou um secretário, eu vou ter todas essas opções aqui para realizar a gestão dentro da plataforma. Para iniciar o processo, como que funciona? Basta que eu clique aqui no perfil desejado. Nós vamos iniciar fazendo aqui a gestão de estudantes. Então, selecionei a opção de estudantes, eu venho para essa tela,
onde, de forma inicial, eu vou ter a relação de estudantes aqui cadastrados dentro da plataforma. Então, se eu sou um perfil ali de secretário, eu vou conseguir visualizar a relação com todos os estudantes do município. Se eu sou um diretor ou coordenador, a relação das turmas, né, de estudantes da escola. E se eu sou um professor, somente os estudantes das turmas que estão associadas ao meu cadastro. Dito isso, como que a gente adiciona um novo estudante? Aqui na parte superior direita terá essa opção adicionar estudante. Eu clico aqui em adicionar estudante e quais são as informações que eu preciso preencher. O nome do estudante, a data de nascimento e fazer a seleção da turma. Dependendo do perfil de acesso, pode ser que o sistema solicite que você preencha faça a seleção da escola. Mas não necessariamente você precisa selecionar a escola. Basta que você preencha aqui o código MEC no campo informado e dê um Enter e automaticamente ele já vai identificar qual que é a escola. Preenchi as informações necessárias, vou clicar em adicionar e o estudante já está cadastrado na plataforma. Agora, tem um estudante cadastrado na plataforma, quero fazer a edição, a gestão daquele estudante. Como que funciona? Na barra de pesquisa, aqui na área superior, eu vou digitar o nome do estudante. Quando eu digito o nome do estudante, eu dou um Enter e o sistema automaticamente vai trazer o estudante que ele localizar. Quando localizar o estudante, ao lado direito, eu vou clicar aqui na opção do editar, que tem o ícone do lápis. Cliquei aqui na opção de editar. Qual que é a edição que eu consigo realizar dentro do cadastro de um estudante? Eu consigo, né, se tiver alguma inconsistência aqui no nome ou na data de nascimento, eu consigo realizar essa correção. Consigo inativar o cadastro do estudante, o estudante ele não está mais na escola, mudou de cidade, mudou de estado, vocês conseguem fazer a inativação do cadastro daquele estudante e também alterar o estudante de turma. Nesse exemplo, o estudante está aqui no terceiro ano A, mas ele mudou para o terceiro ano B ou terceiro ano C. Vocês vão clicar aqui nessa opção de alterar turma e informar qual que é a nova turma do estudante. E esses são os processos dentro da edição de estudantes. Passando ao próximo perfil, que é o perfil de professor, vamos entender como que funciona esse processo de gestão. Quando eu clico dentro de usuários, na opção de professores, eu venho para essa tela com a gestão de professores. Vou ter aqui a relação de todos os professores, dependendo do meu perfil de acesso. E para eu fazer a adição de um novo professor, na parte superior, eu vou clicar em adicionar professor. Cliquei em adicionar professor, eu venho para essa tela, onde será necessário eu preencher o nome do professor e o e-mail. Lembrando que o e-mail será o e-mail que o professor irá utilizar para acessar a plataforma, certo? Preencheu o nome, o e-mail, é só clicar na opção de próximo, que estará habilitada. Cliquei em próximo, eu venho para essa outra tela para identificar a escola. Não preciso preencher toda a hierarquia, tá? Basta que eu insira o código MEC da escola e dê um Enter e automaticamente o sistema vai fazer a identificação da escola. Identificou a escola, só clicar aqui na opção do próximo. E aí, quando eu clico em próximo, eu venho para essa tela onde será necessário que eu selecione o ano e a turma que o professor precisará acessar dentro da plataforma. Então, por exemplo, professor do primeiro ano B, eu venho aqui, seleciono o primeiro ano e a turma B. Professor também é professor do primeiro ano C, primeiro ano D. Eu clico aqui nessa opção adicionar mais anos e vai abrir mais um campo. Eu vou preencher o ano, primeiro ano e a turma. Turma C, por exemplo. Mais um ano. Então, quando tiver anos, para eu adicionar o professor, basta eu clicar nessa opção, adicionar mais anos, selecionar o ano e a turma. Preenchi todas as turmas e anos que o professor precisa ter acesso, vou clicar aqui na opção que estará habilitada, no botãozinho aqui de adicionar. Cliquei em adicionar, pronto, o professor ele já pode acessar a plataforma.
Como que o professor vai acessar a plataforma? Aí a gente volta lá naquele primeiro tópico de acesso, de primeiro acesso. O professor vai preencher o e-mail que foi cadastrado e a senha padrão saber@2026, fazer a ativação da conta criando a sua senha pessoal e depois selecionando ali os componentes curriculares que ele precisará ter acesso. Porque aqui a gente só seleciona o ano e a turma. O processo de seleção do componente fica a cargo do professor quando ele realiza o primeiro acesso. Passando aqui para edição do cadastro de um professor, como que funciona? Também na barra de pesquisa, eu vou digitar o nome do professor. Quando o sistema identificar o professor, eu vou clicar na opção de editar aqui ao lado direito. Cliquei em editar, eu venho para essa tela com os dados daquele professor. E o que vocês conseguem fazer aqui na gestão de professor? Redefinir a senha do professor. Por algum motivo, o professor esqueceu a senha, não está conseguindo acessar. Basta que vocês cliquem aqui na opção de redefinir senha e a senha do professor, retorna para a senha padrão. No próximo acesso, ele vai colocar o e-mail dele, e a senha padrão, saber@2026, e criar a nova senha de acesso. Vocês conseguem também, se necessário, corrigir o nome e o e-mail do professor, inativar o cadastro do professor. O professor mudou de escola, mudou de cidade, dá para inativar o cadastro. E, por último, fazer aqui a gestão das turmas de atuação, daquele professor. Consegue adicionar mais uma turma, no caso, o professor aqui é do terceiro ano A, mas ele também vai ser professor do terceiro ano B. Eu clico em adicionar nova turma e preencho ali as informações do terceiro ano B. Consegue fazer a gestão da turma. Nesse caso, ele é do terceiro ano A, mas eu não quero adicionar uma nova turma, eu quero só mudar. Vou mudar ele para o terceiro ano B. Clico aqui nesse ícone dos 3 pontinhos que tem na parte superior, clico em editar e preencho as informações da nova turma. Ou ele não é mais professor do terceiro ano A. Clico nos 3 pontinhos e seleciono a opção de remover e o professor não terá mais acesso a essa turma. Agora vamos ao tópico seguinte, ao perfil seguinte, que é o perfil de diretor ou de coordenador, tá? É exatamente o mesmo perfil, ele vai funcionar para os diretores e coordenadores das escolas. Quando eu clico nessa opção, eu vou ter acesso aqui à relação de diretores, coordenadores que já estão cadastrados, e para eu adicionar um novo usuário, basta eu clicar na opção de adicionar diretor. Quando eu clico em adicionar diretor, aqui, dependendo do meu perfil de acesso, o sistema vai solicitar que eu preencha o código MEC para fazer a identificação da escola. Então, basta que eu preencha o código MEC e dê o Enter. O sistema automaticamente já identifica a escola. Preencho o nome, o e-mail do diretor ou coordenador. Lembrando também que esse e-mail será o e-mail que o usuário irá utilizar para acessar a plataforma. Preenchi as informações, vou clicar em adicionar. Quando eu clico em adicionar, eu venho para essa outra tela, e aí o usuário já estará cadastrado. E poderá fazer ali o primeiro acesso à plataforma. Agora, já tenho um diretor, um coordenador cadastrado, e quero fazer a edição desse cadastro. Como que funciona? Eu vou na barra de pesquisa digitar o nome do diretor ou do coordenador. Quando o sistema identificar aquele cadastro, ao lado direito, eu vou clicar no ícone do editar. Cliquei em editar, o que vocês conseguem editar aqui dentro do perfil de diretor ou coordenador? Também o nome e e-mail, se houver necessidade. Consegue redefinir a senha, se aquele diretor ou coordenador está com alguma dificuldade de acesso. E inativar o cadastro também, se houver ali a necessidade. Fiz as alterações desejadas, basta que eu clique em salvar. E aqui a gente finaliza toda a gestão de usuários. São essas as informações que vocês conseguem fazer a edição, né, dentro de cada perfil, e esse é o processo de fazer a adição ali de um novo professor, um novo diretor, coordenador e um novo estudante. Seguindo aqui, também na questão de gestão de acesso,
Nós vamos entender como que o professor, posteriormente ao primeiro acesso, consegue fazer a administração dos componentes curriculares. Ou seja, eu sou um professor, eu fiz o meu primeiro acesso, selecionei lá o meu componente curricular, mas posteriormente eu quero fazer a adição de um novo componente curricular, ou mudar os componentes, ou remover algum componente curricular que está associado ao meu cadastro. Como que funciona? Dentro da plataforma, agora somente pelo site, vocês vão acessar a opção Meu Perfil. Quando vocês acessarem aqui Meu Perfil, vocês terão essa opção de administrar os componentes curriculares. Clicou aqui em administrar os componentes curriculares, vai vir para essa tela, trazendo todos os componentes curriculares que estão associados aqui ao cadastro. Como que eu identifico o que está associado ao meu cadastro e o que não está associado? O que tiver marcado aqui com o xizinho, significa que está associado ao seu cadastro. E o que não tiver marcado, tiver aqui somente com fundo branco, significa que não está associado ao seu cadastro. Para adicionar ou remover, basta que eu clique no nome do componente. Por exemplo, quero remover aqui matemática. Eu clico em matemática e aí ele já automaticamente será removido do meu cadastro. Quero adicionar história. Clico em história e automaticamente ele será adicionado ao meu cadastro. Fiz toda a gestão, basta eu clicar em salvar e automaticamente o sistema já irá atualizar os componentes curriculares associados ao meu cadastro. Lembrando que esse processo só o professor consegue realizar, porque os demais perfis não precisam fazer a seleção do componente curricular, certo? Agora vamos ao tópico seguinte, que é a área de recursos pedagógicos. Dentro da área de recursos pedagógicos, existem alguns materiais que vocês conseguem acessar, como o livro do professor, o livro do estudante, o manual do professor, as avaliações bimestrais e gabaritos das avaliações. Nós vamos entender agora como acessar isso dentro da plataforma. Na tela inicial, eu vou selecionar a opção de recursos pedagógicos. Quando eu clico em recursos pedagógicos, eu venho para essa outra tela, que é a tela inicial. Se necessário, vocês têm aqui a opção do filtro, ou seja, quero buscar algum arquivo específico. Vocês vão clicar aqui nessa opção de filtro e ele trará aqui alguns métodos de busca. Consigo buscar pelo nome do arquivo, pelo ano e segmento, pelo componente curricular ou pela categoria. Aqui, com relação à categoria, atualmente os nossos materiais dentro da área de recursos pedagógicos estão separados por categoria. As categorias com o nome do componente curricular, por exemplo, língua portuguesa, matemática, história, essas categorias, elas têm dentro delas os livros desses componentes. Então, se eu quero acessar o livro de língua portuguesa, eu vou dentro da categoria de língua portuguesa. Quero acessar o livro de matemática, eu vou na categoria de matemática. Nós temos outras categorias também, por exemplo, o manual do professor. Dentro dessa categoria, nós teremos todos os manuais, né, do professor. Temos as categorias de avaliação bimestral, que trará o nome do bimestre. Por exemplo, avaliação do primeiro bimestre. Quando eu acesso essa categoria, eu vou conseguir visualizar todas as avaliações do primeiro bimestre, né? Avaliações e o gabarito das avaliações. Avaliações segundo bimestre, eu consigo acessar todas as avaliações e gabaritos das avaliações do segundo bimestre, certo? Só para vocês entenderem aqui essa questão das categorias. Descendo um pouco mais a tela, vocês terão acesso a todas as categorias. Então, como eu informei, aqui na categoria com o nome do componente curricular, eu terei acesso ao livro daquele componente curricular. Para eu acessar o arquivo, como que funciona? Eu posso acessar nesse banner inicial, vejo aqui o nome do arquivo e clico nele, ou, se tiver mais arquivos associados àquela categoria, e eu quiser visualizar todos, eu vou clicar ao lado direito nessa opção Ver Todos, e eu terei aqui acesso a todos os materiais dentro daquela categoria. Aqui também, para acessar o material, eu vou localizar o nome do material
aqui abaixo do banner, nesse caso, quero acessar o manual do professor do 4º ano de língua portuguesa, que é esse arquivo aqui. Eu vou clicar no nome do arquivo. Quando eu clico no nome do arquivo, eu venho para essa outra tela. E quais são as informações que nós temos aqui nessa outra tela? Nós temos a opção de conteúdo em PDF, para eu abrir aquele arquivo, e tenho a opção de baixar PDF, onde eu consigo baixar aquele arquivo. Nem todos os arquivos terão essa opção de baixar PDF. Por quê? Os livros, por exemplo, são protegidos pelos direitos autorais. Ou seja, quando vocês acessarem o livro, não terá essa opção de baixar PDF. Sempre que tiver disponível, a opção vai estar sinalizada aqui. Se não tiver a opção de baixar PDF, significa que aquele arquivo não poderá ser baixado. Para eu abrir o arquivo, como que funciona? Eu vou clicar aqui, conteúdo em PDF. Cliquei em conteúdo em PDF, o sistema ele vai abrir aqui o arquivo em HTML, e basta que eu role aqui com o scroll do mouse, ou desça aqui na barrinha lateral, para eu ter acesso ali às páginas daquele livro. Agora, nós temos também algumas funcionalidades, alguns recursos a mais, ou seja, vou dar um exemplo. Eu sou um professor e abri aqui o livro de estudante no Datashow, estou dando a minha aula, e quero, ali na página do livro mesmo que eu estou acessando, fazer algumas marcações, algumas anotações. Eu tenho esses recursos aqui na parte superior da tela, que vai ficar disponível. Então, eu tenho o ícone aqui do lápis, tenho o textinho, onde eu consigo escrever, tem esse outro íconezinho aqui da canetinha, onde eu consigo marcar alguma coisa. Tem esses recursos a mais que vocês conseguem utilizar se estiverem ali projetando o livro ou em alguma outra necessidade que vocês entenderem. Outra funcionalidade que a gente tem dentro da plataforma, e essa funcionalidade ela está dentro do site da Clique Saber, não é somente dentro da área de recursos pedagógicos, mas hoje a gente resolveu mostrar para vocês aqui dentro da área de recursos pedagógicos. Quando vocês acessarem o site, sempre na parte superior direita terá esses 3 ícones, que é a área de acessibilidade, e vocês conseguirão utilizar aqui dentro da área de acessibilidade o ícone do olho. Quando vocês clicarem aqui no ícone do olho, o que vocês vão conseguir acessar? Vão conseguir alterar, perdão, aqui dentro do arquivo. Alterar o contraste, a saturação também, o espaçamento entre as letras, ampliar o cursor, vão conseguir alterar aqui a linha também. E essas são algumas funcionalidades que vocês conseguem acessar dentro aqui da questão mais visual. Outra coisa, a questão com o ícone da fala aqui. Vocês vão conseguir selecionar, por exemplo, algum texto dentro do livro, vão selecionar o texto e a inteligência artificial, irá reproduzir aquele texto que foi selecionado por vocês. Perdão. Da mesma forma, aqui no ícone das mãos, quando vocês selecionarem o texto, a inteligência artificial irá reproduzir aquele texto em libras, certo? E essas são as funcionalidades que vocês conseguem acessar dentro aqui dessa área de acessibilidade. No ícone do olho, eu consigo fazer algumas alterações na imagem, alterando o contraste, o espaçamento, o tamanho do cursor. No ícone da voz, quando eu selecionar aqui com o mouse algum texto dentro da página, ele será reproduzido em voz. E no ícone das mãos, esse mesmo texto, quando selecionado, será reproduzido em libras. Agora, nós vamos à última funcionalidade, na verdade, uma nova funcionalidade da plataforma, que é o apoio educacional inteligente. Esse apoio educacional inteligente é um recurso de IA que é disponibilizado para vocês, onde a IA irá criar plano de aula ou atividades, dependendo ali da seleção que vocês realizam dentro da plataforma.
Como acessar esse recurso? Dentro da plataforma, vocês terão essa informação aqui na parte superior, apoio educacional inteligente. É só clicar nessa opção, que quando vocês clicarem, trará essas duas opções, do plano de aula e atividades. Primeiro, vamos entender aqui como gerar um plano de aula. Eu vou aqui na opção de plano de aula em escolher. Cliquei em escolher, vai abrir para mim essa tela. E vocês vão preencher as informações aqui conforme a necessidade e conforme aqui a solicitação. Lembrando que existem alguns campos que são obrigatórios. Todos os campos que são obrigatórios, vocês precisarão preencher, senão o sistema não irá conseguir gerar o plano de aula. Preencher as informações conforme o plano de aula que eu quero que seja criado e também, se necessário, posso dar um contexto aqui para a IA gerar esse plano de aula. Preenchi todas as informações, eu vou clicar aqui no final em criar plano de aula. Quando eu clico em criar plano de aula, vai abrir essa tela aqui, onde o sistema vai informar que está gerando esse plano de aula, e se em algum momento vocês quiserem cancelar, é só clicar nessa opção. Quando o sistema terminar de gerar, ele vai vir para essa tela. Nessa tela, ele trará aqui as informações que foram preenchidas para que fosse criado esse plano de aula. Vai ter a opção de baixar, se vocês quiserem baixar esse plano de aula em Word, e todas as informações. Então, tenho aqui as habilidades que eu selecionei para que fosse trabalhado naquele plano de aula, a descrição, eu tenho uma introdução aqui e um tempo estimado para que aquele plano de aula seja trabalhado, os objetivos de aprendizagem, e depois eu tenho ali separado cada ponto que eu vou abordar dentro daquele plano de aula e o tempo estimado para que eu aplique, para que eu aborde cada um daqueles temas. Agora, seguindo, vamos entender como criar atividades. Então, dentro aqui do banner de atividades, eu vou clicar em escolher. Quando eu clico em escolher, eu venho para essa outra tela. O layout é parecido com o layout para criar o plano de aula. Nós vamos ter aqui as informações que vocês precisam preencher, informações que são obrigatórias, então sempre se atentar de preencher as informações que são obrigatórias. Se necessário, eu consigo, nesse caso, selecionar aqui as habilidades do SAEB, consigo indicar aqui materiais e dar um contexto melhor para que a IA tenha mais insumos para realizar a criação daquela atividade. Preenchi todas as informações, vou clicar em criar atividades. Quando eu clico em criar atividades, o sistema vai pedir para que eu aguarde na tela seguinte. E quando essa atividade ou atividades, dependendo da quantidade for criada, o sistema ele vai trazer aqui as informações. Então, qual que foi o tema que eu selecionei, qual o ano e segmento, qual o componente curricular. Tem algumas orientações aqui, as habilidades, quais são os materiais sugeridos, o tempo estimado para que seja aplicado ali aquelas atividades e aqui, de fato, a atividade que foi criada. Se vocês quiserem baixar a atividade também, vocês conseguem baixar em Word, né? E aí replicar essa atividade para os estudantes. Falei demais, agora eu quero ouvir vocês, quero chamar a Mary aqui de volta, abrir para o nosso momento de dúvidas, entender quais foram as dúvidas, se tem alguma dúvida ainda, né? Se alguém quer mandar no chat agora, quer abrir o microfone para falar. Paloma, eu vou falar com você. O Brasil inteiro está aqui. Nossa, de ponta a ponta, eu nem sei te dizer se existe algum estado que não está sendo representado aqui, mas olha, o pessoal está de parabéns. Vieram mesmo, essa hora, ó, 8 horas da noite, a gente com a sala com quase 800, né? 748 pessoas aqui dispostas a aprender, a saber um pouquinho mais da plataforma. Gente, professor é isso aí, né? A gente inspira, mas a gente inspira com força. Muito bom a presença de vocês. Olha, eu vi algumas dúvidas aqui, mas dúvidas eu consegui responder. Caso não tenha, caso tenha ainda, gente, alguém com dúvida, levanta a mãozinha. Boa noite. Boa noite, professor.
É, eu tentei acessar a plataforma com a senha padrão e o e-mail que eu repassei para a escola, só que eu não consegui acessar. Paulo, você é de qual cidade? Fala para mim qual cidade você é. Para você acessar a plataforma, Eu, você já tem que estar cadastrado. eu sou de Santa Cruz de Caparibe. Então, vou anotar aqui direitinho, até para a gente saber se por acaso a sua rede, né, Paulo, Paloma, se a rede dele já está aí no cadastro, né? Isso, exatamente. Como eu pontuei lá no início, o primeiro acesso ele só pode ser feito depois que o município recebe o e-mail de liberação de acesso. Então, é sempre bom confirmar se houve esse e-mail de liberação. Se houve esse e-mail de liberação, significa que todos os usuários que o município encaminhou para nós estão cadastrados dentro da plataforma. Então, acho que como primeiro ponto aqui, Paulo, é ter essa confirmação de que já foi liberado o acesso. Se você tiver a confirmação de que foi liberado o acesso e ainda assim você não consegue realizar o acesso, depois, no final, nós vamos disponibilizar o nosso canal de suporte e aí você pode abrir uma solicitação para a gente poder identificar o que ocorreu e liberar o seu acesso. Mas é sempre bom fazer essa etapa de confirmação e verificar se o acesso já foi liberado para o município, tá bom? Boa noite, Compreendi. Muito Paloma. obrigado. Licença aqui, Mary. Eu sou Luciana, sou assessora pedagógica, estou acompanhando Santa Cruz do Capibaribe. E até o Aí, momento a gente está em processo de cadastro, tá? Então, por isso, professor Paulo, você ainda não vai conseguir entrar, porque a gente está recebendo agora alguns cadastros, né, que já estamos finalizando para vocês receberem o e-mail de liberação. Então, aguarda mais só um pouquinho para a gente concluir aqui. Muito obrigada. pronto, falou a pessoa certa aí. Tá vendo, Paulo? Qualquer dúvida Ok, também, entre em contato aí com a Luciana. Pessoal, quero falar também, tá certo, assim, obrigado. né, frisar que a assessoria também está aqui presente, bacana, o pessoal está aí no chat falando aí com as suas redes, isso é muito legal. Assim, a assessoria tem um papel fundamental aí no processo, a gente está sempre pertinho de vocês, a gente está sempre aí fazendo de tudo para poder ajudar, sanar qualquer dúvida. Então é importante vocês terem aí tá aí de pertinho com a assessoria também. Ó, só rapidinho aqui, a Fernanda perguntou se a plataforma é só para lançamento das avaliações do Acerta. Não, Fernanda, a gente tem bastante coisa na plataforma, a Paloma falou. Eu sei que assim, muita gente não conseguiu entrar no comecinho, né? Mas assim, a plataforma tem recursos pedagógicos, tem além de você lançar a avaliação, você vai ter todo aí os dados, né, que vai gerar essas avaliações. Então, tem bastante coisa. Gente, olha, quem perdeu o comecinho, deixa eu repetir uma coisa aqui, até que eu acho que vou responder para todo mundo. A gente vai disponibilizar daqui a pouquinho para vocês o link dos tutoriais. Então, tudo isso que a Paloma falou agora estão nesses links de tutoriais. É em forma de vídeo, em forma de PPT. Então, vocês conseguem tirar a maioria das dúvidas ali por esses tutoriais, né? Vai ser disponibilizado para vocês a gravação dessa live, tá? Mas assim, dá uma olhadinha no tutorial que é mais rápido, é mais pontual, né? Da dúvida que vocês vão ter. E além disso, né? Tem gente perguntando: pode abrir o link, né? O ticket lá para tirar dúvida. O ticket, gente, deixa para abrir quando for alguma coisa assim, mais, como é que eu vou dizer, mais séria. Quando for alguma coisa assim de mais, olha, eu estou cadastrado como professor de matemática, mas eu não estou conseguindo acessar o material de matemática, né? Ou então, olha, tem um livro, porque assim, por exemplo, se eu falar assim lá com a direção da escola, olha, meu livro não chegou. Eu vou e abro o ticket direto? Não, às vezes o livro está ali na escola, está para chegar. Então, assim, procura saber primeiro aí com a coordenação, com a direção aí de vocês, tá? Antes de abrir qualquer ticket, assim, para não ficar um monte de ticket aberto e a gente, né, ficar doido aqui para poder, para poder responder vocês. Quem já era do ano passado vai mudar alguma coisa?
Bom, o que a gente tem de novidade aí, né, Paloma, é a nossa IA, né, dentro da plataforma. Tem mais alguma mudança? Não, não. Quem já acessava o ano passado, né, teve aí a renovação, continua com o mesmo login de acesso, então, basicamente só vai atualizar, né, a gente sempre atualiza o cadastro, e aí com relação ao acesso à plataforma, a gente tem a IA também, né, como uma nova funcionalidade, e para os professores a gente tem ali a opção agora do próprio professor selecionar os componentes curriculares dele, seja no primeiro acesso ou posteriormente acessando o meu perfil. As demais funcionalidades dentro da plataforma seguem da mesma forma, com o mesmo acesso, tá bom? São só essas duas novidades por enquanto. A Rosa é a que está a primeira da fila da mãozinha levantada. Pode abrir o áudio, Rosa. Antes da live, eu dei uma passeada pela plataforma para tentar me localizar. Porém, eu não consegui ter acesso aos conteúdos. Tinha até lá, no meu caso, português e matemática, mas eu não tinha mais acesso. Ao clicar, não ia para lugar nenhum, ficava como se fosse travado. Eu não tinha acesso a essas funcionalidades. Isso vai ser liberado posteriormente ou pode ser por causa de muita gente acessando para tentar verificar o que poderia ser isso? Você já acessava o ano passado? Não, na plataforma esse é o primeiro ano. Foi a primeira vez que eu acessei a plataforma. Tá, então, na verdade é necessário verificar a questão do cadastro. E aí eu vou pedir para você fazer assim. Você precisa acessar a aba do meu perfil e verificar se as suas disciplinas estão associadas corretamente. Porque se não tiver nenhuma disciplina associada ao seu cadastro, aí de fato o sistema ele não consegue identificar o que ele precisa liberar para você. Então verifica primeiro, né, ali na aba do meu perfil, se tem as disciplinas, né, as suas turmas também se estão cadastradas ali corretamente, você consegue ver em qual escola também você está associado, então primeiro faz essa verificação se essas informações estão disponíveis corretamente dentro ali do seu perfil, identificando que está correto e ainda assim você não consegue o acesso, aí você pode abrir um ticket lá para a gente poder identificar, mas primeiro faz essa verificação para ver se o seu perfil está cadastrado corretamente dentro da plataforma. Aí, se não tiver, você pode abrir o ticket que a gente corrige e disponibiliza o acesso para você, tá bom? Ok. Ao passear, eu verifiquei a questão da escola, está correta, a questão da turma. Não dá para visualizar os alunos, só tem lá a questão da turma que eu estou, quinto ano, e as disciplinas associadas, porém, dali eu não consigo passar. Eu já verifiquei essas outras etapas que você me pediu, tá tudo correto. A escola, a turma, porém, dali eu não consigo selecionar mais nada. Aí, realmente, eu devo ter que abrir esse tipo de ticket, essa chamada. Porque, assim, você identificou que está tudo correto e, mesmo assim, não consegue fazer ali o acesso às funcionalidades, a gente precisa investigar o que está ocorrendo para poder normalizar o seu acesso, tá bom? Ok, obrigada. De nada, professora. Maria de Fátima, mãozinha levantada, primeira da fila, pode falar. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora. Eu sou Fátima, aqui, coordenadora de uma escola municipal de Belo Jardim, Pernambuco. Meu primeiro contato, né, com a plataforma. Vim da educação infantil, então, para mim é novo, mas desde já agradeço por este momento e eu sei que vou ter um contato muito bom com a plataforma. Sendo assim, tendo conhecimento da plataforma, poderei ajudar os meus professores. Então, tá de parabéns, Paloma, sua explicação foi super tranquila, deu para entender direitinho. Embora eu acompanhando via celular, a imagem fica um pouco pequena, mas mesmo assim deu para entender. E fico grata também, porque eu creio que foi Luciana que fez uma fala, que vai ter tutoriais, então isso vai ajudar muito também. Porque, por mais que tenha sido clara a live, mas há necessidade, né? Porque o primeiro momento acaba que passando algo despercebido. Mas, Paloma, você está de parabéns pela explicação, viu? Grata mesmo. Deixa aqui o meu abraço para todas e todos. E especial para você. Ah, Maria, obrigada. Carinho Por nada. gostoso, que bom. Que Muito bom, Maria.
Bom, próxima da fila, Ana Paula, então, mãozinha levantada. Boa noite, eu sou a professora Ana Paula, Boa noite, município Santa Cruz do professora. Capibaribe. Opa, E eu que beleza. gostaria de saber as provas adaptadas para os nossos estudantes PCDs. Eu respondo, Paloma, não temos provas adaptadas, professora. O que a gente tem é provas que a gente consegue entregar para vocês de forma ampliada, tá? Esse aí quando a gente tem alguma criança com baixa visão ou criança com TDAH, que, né, que seja, é mais fácil para eles ver a provinha, mas vocês vão ver que as avaliações de acompanhamento, todas elas vêm de forma assim, o enunciado é muito simples, tá? Ele não é complicado, não vem com várias questões junto da mesma questão ali. Ela vem sempre com alguma ilustração. Então, assim, a prova ela vem sempre procurando ter esse olhar aí também para que seja mais fácil para as crianças que têm mais dificuldade ou que têm algum transtorno para poder fazer de forma mais tranquila. Mas, assim, a gente sabe que, em termos de adaptação, a gente tem que pensar aí que cada criança tem uma necessidade diferente, às vezes, só de ter uma pessoa para ler a prova já está ajudando, ou então, né, ter um mediador para estar ali pertinho, ou é um lugar que está, né, um lugar mais silencioso, um lugar mais reservado, então, fica nesse pé aí, tá bom, professora? Porque assim, nós, né, nós temos que fazer atividades adaptadas todo dia, nós temos alunos PCDs que ainda estão no processo de alfabetização, então eu não acho justo não ter uma prova adaptada para eles. Professora, o Acerta Brasil, ele tem o foco aí de estar seguindo da mesma forma que o MEC, né? O MEC dessas avaliações externas. Então, assim, acredito eu que mais para frente o MEC vai estar vindo com essa pegada de incluir mais, né, essas crianças especiais, Exatamente. que é importantíssimo, né? A gente que está dentro da escola, dentro da sala de aula, né, a gente clama por isso. Então, o Acerta Brasil Pois ele é. vem seguindo esses moldes aí do MEC e vindo isso, né, por conta das avaliações oficiais, a gente vai fazendo também, tá? A gente vai acompanhando também, tá bom, professora? Essa é uma questão urgente, porque a prova ela é excludente. Eu tenho um aluno Verdade. PCD, ele tem autismo infantil, aqueles textos enormes, para ele é um sacrifício, mesmo uma pessoa lendo para ele. Ele fica agoniado, ele fica angustiado, e eu, como professora, também fico. Tá certo, E assim, professora, são N verdade. situações que eu não vou relatar aqui, porque tem outras pessoas também querendo falar um pouco. Então, isso é algo urgente para ser feito. Concordo, professora. Tá certíssimo. Tá Pois é, bom? tanto que se fala de inclusão, tanto que cobram do professor, tanto que a gente diz, se dedica, aí nesse momento, assim, para mim, é bem angustiante ver meu aluno ali tentando, se esforçando, mas ele não vai conseguir atingir, porque é outro nível, é outra realidade. É isso que eu falo. Nós, professores, a gente está sempre dentro da sala de aula que a gente consegue entender, né, esse aluno, né? A gente está sempre ali buscando com essa preocupação e chegando nessas avaliações externas, a gente sabe que nem sempre eles estão sendo incluídos, né? Mas, professora, né, estamos trabalhando para isso daí, esperamos poder, em breve, a gente está com essa realidade em mãos aí para oferecer para vocês, tá bom? Eu espero ansiosamente por esse momento. Tá joia, professora. Obrigada por sua colaboração aí com a gente. Por nada. Bom, deixa eu ver aqui, próximo da fila, mãozinha levantada, Samuel Santos. Está me ouvindo? Aqui é Marilene. Oi, Marilene. Oi, boa noite a todos. Eu sou da Rede Municipal de Santa Cruz do Capibaribe também. Duas das minhas dúvidas já foram respondidas, né? Eu não estava conseguindo entrar, mas foi a mesma pergunta do professor Paulo e a questão do aluno PCD, e aí a senhora também já respondeu. Mas eu tenho outras dúvidas, mas vou fazer só duas breves perguntas e com o passar do tempo a gente vai no processo tirando as dúvidas, não é verdade? Uma das minhas perguntas é se esse canal, se há na plataforma um canal de suporte, por exemplo, se esse canal é 24 horas por dia, se é automatizado, certo? E outra pergunta, quer responder primeiro essa?
Então, o canal de suporte, ele vai ter um tempo para te atender. Então, você Certo. vai, né, Paloma, quer responder essa? Sim, assim, para você abrir a solicitação dentro do nosso canal de suporte, fica disponível lá 24 horas por dia. Então, a qualquer momento você consegue fazer a abertura. Mas o nosso tempo de resposta, ele é somente de segunda a sexta, ali no horário comercial, Certo. certo? Mas a qualquer momento você pode abrir ali a solicitação, mas tem que sempre lembrar que a gente só responde dentro do horário comercial. Tá bem. Tá certo. Posso fazer mais uma pergunta breve? Sim, Mas pode. antes, deixe-me elogiar vocês. Vocês estão de parabéns, viu? O município também por ter aderido a essa proposta, viu? E aqui tem muita coisa para a gente construir. E, por fim, eu queria saber de vocês sobre os prazos de cada etapa do processo de cadastro. Se vocês colocam antecipadamente, certo? Ou se a gente vai esperando bimestralmente esses prazos acontecerem. Até pela questão de não coincidir com datas de outras provas externas. As avaliações que você está Sim, falando? as avaliações, As perdão. Isso, Avaliações. então, as avaliações de acompanhamento, professor, as datas delas são organizadas de acordo com a rede que faz essas datas, tá? Certo. Tá bem. Então, isso daí é de acordo com o calendário de vocês que certo. vão estabelecer isso daí, tá bom? Tá bom, perfeito. Muito obrigada. De nada, querida. Obrigada pelo carinho aí de vocês. Olha, aqui na tela vocês estão vendo, olha, o canal de suporte, né, Palominha? Fala aí, já estou até fazendo a apresentação da sua parte, ó. Bom, através da imagem do QR Code, vocês vão conseguir ter acesso ao nosso canal de suporte, tá? Então, sempre reforçar que, sempre bom lembrar que existem alguns departamentos que vocês conseguem abrir a solicitação para nós aqui da Saber. E para a área de suporte, para que a gente consiga fazer o atendimento da sua solicitação, vocês precisam abrir aqui o ticket com a opção de suporte de plataformas. Então, sempre que eu for abrir um ticket ali, que eu tiver com alguma dificuldade de acesso à plataforma, alguma dificuldade ali sobre a solução, eu vou selecionar a opção de suporte de plataformas para que chegue para mim e para o Adriano e a gente consiga fazer a tratativa da sua solicitação, tá bom? Então, tem o link aqui no que o Adriano mandou no chat, mas quem quiser, né, acessar pelo QR Code, pode acessar com a imagem na tela também. Então, a imagem seguinte é da nossa central de ajuda, como a Mer falou, nós temos aqui todos os tópicos que nós tratamos nesse momento formativo, vocês conseguem acessar isso dentro da nossa base de conhecimento, tá aqui a imagem do QR Code para que vocês façam acesso, mas também tem ali o link no chat. Nós separamos aqui essas orientações por segmento, né? Na verdade, nós segmentamos para ficar muito mais fácil para vocês acessarem. Então, tiver alguma dificuldade no acesso, a gente tem o tópico aqui, né? O segmento de acesso, e vocês vão conseguir visualizar todas as orientações com relação ao acesso à plataforma, o primeiro acesso, como recuperar a minha senha, certo? Também nós temos aqui, por exemplo, a gestão de usuários. Quero adicionar um novo professor, um novo estudante, um novo diretor ou coordenador, ou até mesmo fazer a gestão de algum usuário. Então, a gente tem o segmento aqui, né, o tópico de cadastro e gestão de usuários. O processo de inserção de resposta também. Quero identificar quero relembrar como que realiza esse processo pelo site ou pelo aplicativo. A gente tem o tópico aqui de inserção de respostas, seguindo pelo tópico de relatórios. Aqui nós temos o acesso aos relatórios simples e aos relatórios comparativos. Lembrando que quando vocês acessarem aqui os relatórios comparativos, ele vai abranger todos os tipos de acesso aos relatórios comparativos. Ou seja, vai mostrar para vocês como acessar os comparativos por erros, acertos e resposta em branco, comparativos pelas habilidades e comparativos por questões, certo? Hoje, nesse momento, a gente simplificou esse processo, mas quando vocês acessarem a nossa central de ajuda, terá explicado como acessar e quais são as informações que vocês visualizam em todos os relatórios de uma forma muito mais completa.
E, por fim, aqui a área de recursos pedagógicos, informando ali como vocês acessam a área de apoio educacional através ali da geração das atividades ou do plano de aula com a ajuda da IA. E, por fim, a área de recursos pedagógicos, como que vocês acessam, como que a gente tem ali a divisão das categorias de uma forma muito mais explicativa para que vocês consigam entender. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, acessa primeiro aqui a nossa central de ajuda. Paloma, acessei a central de ajuda, ainda estou com dúvida, não tive a minha dúvida resolvida. Aí sim, vocês podem se direcionar para o nosso formulário para abrir ali uma solicitação e nós auxiliarmos vocês. E seguindo aqui, nós temos a nossa pesquisa, para que vocês possam acessar tanto pelo QR Code, a imagem na tela, ou no link que foi disponibilizado no chat. Obrigada, uma boa noite para todo mundo, fiquem com Deus, que seja um ano aí muito bom, de mais tranquilo, que as crianças estejam abençoadas aí nas nossas salas de aula e seguimos aí nosso ano com muita produtividade. Obrigada, pessoal, por toda a participação aí de vocês, tá? Bom, muito obrigada também, pessoal, por participarem, por tirarem as suas dúvidas. E é isso, tenha uma boa noite a todos.